Próximo slide, ele tem como título analógico versus digital. Ele tem em texto um ponto com o título representação analógica e tem 3 subitens. Primeiro, é uma quantidade que pode assumir um valor de um conjunto infinito de valores possíveis. Segundo ponto, exemplo, temperatura desta sala, velocidade de um automóvel. 3 pontinhos. Aí ele faz a pergunta, exemplos adicionais. No canto inferior direito, você tem uma figura de um mostrador de velocidade de um automóvel, utilizando aquela agulha que aponta para qual é a velocidade. Esse mostrador ele varia de 0 a 260, indo com marcações de 20 em 20. Então é 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, assim por diante até 260. Vamos falar um pouco sobre as representações analógicas, tá? Então, quando a gente fala sobre uma quantidade analógica, o que a gente está falando, tá? Então, normalmente na nossa cabeça, quando a gente pensa em alguma coisa analógica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele exemplo de uma balança, né? Mercearia antiga que você vai e eles pesavam lá com a balança analógica, né? E o principal característica de uma balança analógica é que o valor que está sendo, né? Você está medindo lá a massa, ele é representado por uma agulha, né, que muda de posição, indicando que valor é aquele. E uma característica bastante importante, né, a principal, quando a gente fala sobre representação analógica, é que na representação analógica, aquela quantidade ela pode assumir um valor dentro de um conjunto infinito de valores possíveis. Tá? Aí na tela eu não coloquei uma balança, mas coloquei um velocímetro analógico. E aí você tem um intervalo de 0 a 260 km por hora, que indica a velocidade de um automóvel. A posição dessa agulha aqui, amarela ou laranja, dependendo do que você enxergar, né, vai indicar qual é a velocidade. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente tem que sempre lembrar que o analógico ele é uma representação contínua. Dentro de um intervalo, aquela representação pode assumir qualquer valor possível. Então a velocidade pode ser 60,1, 60,02, 79,9976 km por hora e assim por diante. Pode ser qualquer valor entre 0 e 260. Aí tem alguns exemplos aí no slide, né? Então que seria, por exemplo, a temperatura, a velocidade do automóvel, né? E aí vocês podem pensar em casa alguns exemplos adicionais de grandezas analógicas. Seguindo aqui. Aí tem um gráfico, certo? Próximo slide. O título é Analógico versus Digital. Tem um ponto principal, representação analógica. E um subitem, gráfico de uma grandeza analógica. No centro do slide tem um gráfico que você tem no eixo X a hora do dia. Ele vai variando de 1 a 12 com a marcação AM, que representa manhã em inglês, e de 1 a 12 a representação PM, que seria o período da tarde em inglês. No eixo Y, você tem a temperatura em Fahrenheit, graus Fahrenheit, que varia. A primeira marcação é 70 e a última é 100 graus. E aí você tem um gráfico que ele inicia por volta de 74 graus. Ele vai variando ao longo da manhã, né? De 1 a... Isso no eixo X, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 6 horas da manhã, né? Ele vai variando entre 74 e 70. E aí, de 6 da manhã a 1 da tarde, ele vai subindo até a temperatura de 95 graus. É uma subida suave. Quando ele chega nessa temperatura máxima de 95, ele vai descendo novamente até uma temperatura por volta de 70 graus. Isso quando chega lá às 12 horas. Lembrando que no eixo X seriam as horas do dia, né? Manhã e tarde, né? Período da manhã e período da tarde. E no eixo Y, né? A temperatura que ele está medindo. No eixo X, na abscissa, nós temos as horas do dia, né? De manhã e de tarde, né? AM, manhã, PM, tarde. E aí varia de 1 a 12, manhã, e de 1 a 12, período da tarde, né? Da tarde pegando ali a noite e madrugada, né? No eixo Y, nós temos a temperatura em graus Fahrenheit, né? Essa representação é uma representação analógica. Por quê? Porque a minha temperatura pode assumir qualquer valor dentro dessa escala.
E aí ela é contínua no tempo. Né? Vocês veem que eu tenho um sinal contínuo no tempo, então eu tenho valores para essa função, para esse sinal, para todos os instantes de tempo possíveis, né, do eixo x, como também ele